Embora os discos rígidos HD sejam ainda muito utilizados, as unidades de estado sólido SSD vêm cada vez mais sendo utilizadas. Comparando os HDs convencionais com os SSDs, tem-se que a alternativa A fala a vida útil dos SSDs é maior do que a dos HDs. B, o consumo dos SSDs é maior do que dos HDs. C, o preço por bit de armazenamento dos SSDs é menor do que os HDs. D, os tempos de leitura e escrita dos SSDs são maiores do que dos HDs. E por último, a alternativa é: os SSDs são mais resistentes do que os HDs em relação a movimento, quedas ou interferências magnéticas. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouco sobre HDs e unidades de estado sólidos, ou as SSDs, tá? Bom, os HDs, eles são o quê? Eles são discos rígidos, tá? Você vai ter lá um dispositivo, no meio dele aqui, dentro dele, você vai ter realmente um disco, tá? E você vai ter uma agulha que busca informações nesse disco rígido, como se fosse ali bastante parecido com um vinil, por exemplo, né? Você põe um disco de vinil, você tem um cantilever, você tem um braço que vai correr em cima daquele disco ali, com uma agulha, e vai gerar o som. Aqui, na verdade, né, nós estamos falando de um disco com uma tecnologia muito maior, claro, né? Mas de toda forma, o sentido, a forma física é muito parecida. Você tem um disco rodando, nesse disco você tem as informações gravadas e você tem uma agulha que vai em cima desse disco e vai ali conseguindo extrair as informações. Então a gente consegue concluir que ele tem muitas peças móveis, né? Muitas peças mecânicas móveis dentro dele, o que gera ali uma certa complexidade. Ele precisa girar mecanicamente mesmo, e essa agulha precisa percorrer fisicamente esse disco para conseguir extrair as informações. Já a SSD, ela é algo ali parecido com um chip, tá? Você vai ter lá uma placa com circuitos, né? E não vai ter nenhuma peça móvel. Nossa, ficou péssimo o meu desenho, mas espero que vocês entendam. Não vai ter nenhuma peça móvel nele ali. Você vai ter apenas circuitos como se fosse não, é um chip, né? Como um chip, sem peças móveis, sem necessidade do disco, né? De uma agulha, de um braço ir ali mecanicamente buscar as informações. Então, com isso, o SSD consegue ser muito mais rápido, ele é menor e mais leve, tem como desvantagem ser mais caro e também como desvantagem durar menos, tá? Então o HD ele é mais lento, naturalmente, ele é maior e mais pesado, ele é mais barato e ele tem uma vida útil maior, tá? Então vamos voltar aqui para as nossas alternativas. A alternativa A fala: a vida útil do SSD é maior do que a dos HDs. Falso. Nesse caso, quem leva vantagem é o HD, ele tem uma vida útil maior. B, o consumo dos SSDs é maior do que dos HDs. Falso, tá? Quem consome mais são os HDs, e é fácil, você vê. Ele tem peças móveis, peças mecânicas que giram, consome muito mais, além de ser mais lento. Alternativa C fala: o preço por bit de armazenamento do SSD é menor do que dos HDs. Falso também. Outra vantagem do HD aqui é que o HD ele é mais barato, tá? O HD mais barato, o SSD mais caro, beleza? Então, se você tem um SSD de 1 GB, 1 TB, vamos dizer, e um HD de 1 TB, o preço do SSD vai ser maior. Dividindo esse preço pela quantidade de bit, o preço de armazenamento do SSD vai ser maior. Então, né, o que é menor aqui seria o preço de armazenamento do HD. Reforçando, nossa alternativa C é falsa. E D, os tempos de leitura e escrita dos SSDs
são maiores do que a dos HDs. Falso também, tá? Aqui no caso, os SSDs são mais rápidos, então o tempo de leitura e escrita são menores que os HDs. Quem tem um tempo maior de leitura e escrita aqui são exatamente os HDs. A D é falsa também. E por último, a alternativa é: os SSDs são mais resistentes do que os HDs em relação a movimentos, quedas e interferências magnéticas. Verdadeiro, tá? Como ele não tem peças móveis dentro, ele é mais sólido, né? Ele não tem peças ali que podem se quebrar mais facilmente, que podem se soltar e que se movimentam. Com isso, os SSDs eles são mais sólidos. É fácil lembrar porque SSD é uma sigla, né, para unidade de estado sólido, claro, que em inglês, tá? Então, com isso, nossa resposta correta é a alternativa E. Comparando os HDs convencionais com os SSDs, tem que ser: os SSDs são mais resistentes que os HDs em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas. Portanto, nossa resposta correta, alternativa E.